Coloque as mãos no seu coração, feche seus olhos e vamos falar com Deus agora. Senhor, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Pai, mais um dia, mais um culto, mais uma oportunidade nesse dia, além de cada uma que o Senhor já nos deu hoje, porque como diz a Tua palavra, a verdade é que o Senhor fala, hora de um modo, hora de outro, ainda que nós não percebamos, o Senhor fala, o Senhor está falando. O Senhor usa pessoas inusitadas, o Senhor usa situações inusitadas, o Senhor usa, meu Deus, o inusitado. A Tua palavra diz que se ninguém falar, se ninguém, meu Deus, pregar, as pedras clamarão. Graças a Deus que nós ainda estamos no tempo de que não são as pedras que estão clamando, mas aqueles que se têm colocado diante do Senhor, na Tua presença, na Tua casa, como nós estamos, para ouvir a Tua voz, para saber da Tua vontade, para ouvir o Teu chamado e para atendê-lo, para fazer a Tua vontade, para dar ao Senhor condições do Senhor nos dirigir, nos conduzir, que não seja mais pela nossa mente, menos ainda, meu Deus, pelos nossos sentimentos, pelo nosso coração, mas que seja pelo Teu Espírito. Que o Senhor nos conduza, que o Teu Espírito Santo, meu Deus, nos conduza, que seja Ele o norte da nossa vida, para onde nós venhamos seguir em frente, que tenhamos essa convicção, essa certeza de que o Senhor está, de que o Senhor é conosco, de que é o Senhor quem fala, de que é a Tua palavra, que não é mais um pensamento, uma vontade nossa, um impulso, mas o Senhor guiando, o Senhor falando, o Senhor conduzindo, o Senhor nos livrando. Quantas coisas que nós desejamos, e quando perguntamos para o Senhor diz não. Quem de nós gosta de ouvir um não do Senhor? Ninguém. Mas quantas vezes que o não do Senhor foi a tábua de salvação que nós recebemos, foi, meu Deus, o livramento que nós recebemos, quantas vezes que o não do Senhor foi o Teu cuidado, o Teu amor, foi o refrigério do Senhor para nós. Seja o Teu não, Senhor, seja o Teu sim, seja o vá em frente, seja o para por aí, seja, meu Deus, qual for a Tua palavra. É isso que nós viemos buscar. A palavra, a direção do Senhor, a condução do Senhor para a nossa vida, que o Senhor fale, que o Senhor, meu Deus, nos instrua, que a Tua palavra venha e que ela fique clara, como ainda ontem nós ouvimos, que nós tenhamos o entendimento dela, daquilo que o Senhor está trabalhando em cada um de nós. Eu oro e peço, meu Deus, que naqueles que ainda há arrogância, de quando vem uma palavra do Senhor que não é o que esperavam, o que desejavam, já de imediato pensam, não, essa é para o meu amigo, é para o meu cônjuge, é para o meu parente. Não, Senhor. Quantas vezes que o Senhor tem falado e tem nos dirigido por coisas que não são agradáveis, e assim o Senhor tem cuidado, e o Senhor tem, meu Deus, zelado de nós, porque antes de qualquer coisa, o que prevalece é a Tua vontade, e eu peço que assim seja aqui nessa noite, que prevaleça a Tua vontade, que assim o Senhor venha falar com cada um de nós, que o Senhor venha nos conduzir, nos dirigir. Eu peço que o Senhor nos perdoe por todos os pecados que nós cometemos, aquilo que tem peso, aquilo que tem poder, aquilo que ainda pode travar nossas vitórias, que pode bloquear as respostas das nossas orações. Nos perdoa agora, Senhor, onde falhamos, onde erramos, e eu peço que se há algum mal em nós ainda nos mostre, porque hoje mesmo, meu Deus, se tiver mortos para serem enterrados, que sejam enterrados hoje, que não venhamos virar de um dia para o outro, meu Deus, carregando ainda mortos, como ouvimos ontem. De morte nós não queremos mais nada, queremos apenas a lembrança do velho homem, nada mais, meu Deus, porque foi para a vida que nós ressuscitamos com o Senhor, e nós queremos vida do Senhor e vida com o Senhor. Eu peço que o Senhor nos dirija, nos conduza. Eu oro e consagro ao Senhor essa noite, esse culto, consagro esse templo, consagro a minha vida e a vida de cada pessoa que faz parte deste culto,
eu peço unção, oro para que aqui eu diminua, mas o Senhor cresça, e que o Senhor, meu Deus, fale, que o Senhor opere, que o Senhor responda, que o Senhor livre, que o Senhor levante pessoas, que o Senhor promova, que o Senhor esteja, e da agora e até o fim deste culto, que o Senhor esteja respondendo clamores, orações e intercessões. Assim eu creio, meu Deus, na Tua obra, e entrego nas Tuas mãos todo o andamento dessa reunião. Que aqui seja o Senhor, pelo Espírito Santo, quem venha nos conduzir e usar toda essa estrutura que nós temos aqui, a começar por mim, para que a Tua obra seja feita e que o Teu povo seja abençoado. Esteja conosco, meu Deus, isso é o mais importante para todos nós. Eu entrego e creio na obra, na unção e no poder do Senhor aqui na nossa vida, em nome de Jesus, amém, amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2021. As bênçãos repousam, descansam sobre a minha cabeça. Diga, eu creio nisso. Amém. Pode sentar, por gentileza. Vamos falar um pouco hoje de Josué. E se tem um livro, se alguém dissesse que o livro de mais vitórias, de mais batalhas seguidas, vencidas, estivesse no livro de Josué, muita gente, aliás, eu acredito que muita gente já leu o livro de Josué, muitos ímpios leram o livro de Josué como leem Provérbios, naquela busca de receitas, de direções concretas, de estratégias, dicas, né? Olha, fala-se, o livro de Josué tem um apelido de livro de conquistas, né? Então eu creio, como hoje tem gente que busca de tudo e busca em tudo, deixa eu ver o que eu vou estudar, deixa eu ver o que eu vou buscar, deixa eu ver o que eu vou ler para agregar, para aumentar ainda mais o meu conhecimento. E eu creio que muita gente leu o livro de Josué, muitos ímpios leram o livro de Josué buscando essa direção. Deixa eu ver o que o Josué, esse comandante tão bem sucedido, tão vencedor fez, né? Deixa eu ver que direções ele seguiu, como que era, como que funcionava a mente desse homem, para que eu forme a minha mente de acordo com a dele. E o livro de Josué é um livro que, como está escrito aí lá no Novo Testamento, que muita gente deve ter lido e se decepcionado. Porque deve ter olhado e pensado, mas aqui não tem uma direção clara, uma direção aqui estampada, é isso aqui que tem que se fazer. Não tem uma questão técnica do que eu devo, de como eu devo agir, o que eu devo fazer para o homem natural, para o homem carnal, não tem mesmo. Tanto que o livro de Josué é um livro que você só entende quando você observa qual é a direção clara dele. E a direção clara dele é espiritual. É a direção da dependência. Quando a gente pensa no Josué, o Josué não foi fisicamente um Sansão. Ele não foi aquele homem, inclusive a trajetória dele com o Moisés, não foi essa trajetória de um homem tão determinado assim, um homem excepcional. Não. Mas ele fez aquilo que cabia a ele fazer. Aquilo que o Senhor determinou para ele, que ele tinha que fazer, ele fez. Então Josué foi
a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E é isso que nós precisamos aprender, vamos ouvir de novo essa palavra, para que se não entrou da primeira vez, que entre hoje em nome de Jesus. E a promessa do Senhor, essa promessa que eu repito, promessa essa que ainda em setembro eu trouxe aqui na palavra, que abriu a primavera, tantas coisas que o Senhor tem para nós, que o Senhor falou para nós, que o Senhor determinou para nós, além de termos a promessa de que esse semestre, ele é o melhor da nossa vida, não pode ser diferente disso. Então hoje nós estamos começando o penúltimo mês desse ano. E você não pode aceitar ouvir uma palavra atrás da outra e de repente ver o tempo passando e não entrar nesse portal, que a palavra, muitas vezes, o que é a palavra? A semana passada ainda foi pregado sobre isso. Não se trata de você estar aqui e ouvir aquela palavra triunfalista, aquela palavra que fala de vitória, de bênção, no dia que foi pregado. A palavra não vem apenas para você escutar aquele som, aquele barulho e pensar, olha, eu estava lá naquele dia que foi pregado isso. É importante estar na igreja quando determinadas coisas são pregadas? É essencial, faz parte da essência de você viver aquilo. Mas estar no culto em que a palavra foi pregada não é tudo que você precisa. Não é tudo que você precisa fazer. Não. Você precisa pegar a palavra e entrar dentro dela, e permitir que ela entre dentro de você também. Porque senão, você vai ser daquele tipo de pessoa que ouve, e daqui a pouco você está aplaudindo alguém, e isso é importante. Eu digo para você que se você ainda não vive essa fase, que é aquela fase de que eu não vivi ainda, mas eu aplaudo, eu me alegro com os que se alegram. Que é o problema ainda do invejoso, né? O invejoso vê alguém vivendo e ele não consegue perceber. Olha, aquele é o momento dessa pessoa, é a vitória dela, é a bênção na vida dela, a conquista dela, graças a Deus e glória a Deus por isso. Então, para que ninguém depois diga, não vou aplaudir a vitória, não vou aplaudir a bênção dos outros. Não, você tem que aplaudir, mas não pode viver aplaudindo. Está claro isso, gente, ou não? Não pode ser invejoso. Tem que saber viver, hoje foi o fulano, hoje foi o Beltrano. Glória a Deus por isso. Então, passa por isso. A gente passa por essa fase. Às vezes você assiste um testemunho, vê um Destinos Curados de algo que você está buscando para a tua vida lá, no teu casamento, na tua vida emocional, uma cura, uma situação dentro da tua família ou mesmo uma situação financeira, você vê lá a pessoa que chegou, que atingiu, né, que venceu aquele problema, que superou aquela dor. Graças a Deus por isso. Mas a promessa não é só para um ou para outro. Se eu estou aqui e eu ouço a promessa, ela é para mim também. E eu preciso viver essa promessa. E como é que eu vou viver essa promessa? Eu preciso entrar na palavra. Se a minha palavra estiver em vocês e vocês estiverem em mim, pedireis tudo e vos será feito. Não é isso que está escrito? Então não é só para um ou para outro. E aí é onde falta aquela atitude de alguns que estão vendo o tempo passar e houve promessa e houve, e é para mim, não adianta você dizer é para mim. Você precisa colocar em prática coisas que ainda estão bloqueadas na sua vida, coisas que estão travadas na sua vida, que você às vezes ouve a palavra, aquilo mexe com você e você, não é isso mesmo, não é isso mesmo, não. Eu vou pagar esse preço, vou colocar em prática aquilo que eu ainda não coloquei. Vou me esforçar como eu ainda não me esforcei. Isso tudo a palavra fala e fala no livro de Josué. Aqui em Josué 11, 15, está escrito assim: tudo o que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés. Moisés ordenou a Josué. E Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim,
Josué conquistou toda aquela terra, a saber, Canaã. 23. Foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel. Aqui a gente já foi lá para o meio do livro, mais adiante no livro de Josué. E aqui o Senhor repetindo, nada, diga nada, do que Deus fala é dispensável. E uma coisa que eu quero que você preste atenção, principalmente você que já se colocou no que eu acabei de afirmar. Eu já perdi tempo. Você que cabe nessa colocação. Ouvi palavra, o Espírito Santo me tocou quando eu ouvi, aquilo calou fundo no meu coração, eu sabia que aquela palavra era para mim. Quando eu ouvi a primeira vez, eu sabia que Deus estava falando comigo, que Deus estava dizendo aquilo para mim, mas passou outra palavra, e veio outra igual, e veio outra igual, e eu não vejo. Então, isso aqui é para te despertar. O quê? Nada do que foi falado para Moisés, que falou para o Josué, foi dispensado. Ou seja, nada que foi falado para Josué foi desprezado. Nada foi desacreditado. E uma coisa que eu particularmente, eu tomo um cuidado. Eu sempre falo, por exemplo, um culto. A bispa, esse culto, por exemplo, aqui, que é a base para a palavra de hoje. Esse culto aqui, de palavra, só de palavra, de pregação, ele teve quase 2 horas. Eu não consigo pegar 2 horas de palavra. Você perguntar assim, você ficar ali num culto, geralmente eu estou ali, inclusive. 2 horas eu não pego tudo. Eu quero dizer, eu não pego todos os assuntos, todos os versículos, todas as referências, todas. Mas cada culto tem uma direção que o Espírito Santo testifica. E você precisa começar a aprender a fazer isso. Tem coisa que você, quando ouve, não é normal para você. Aquilo começa a chamar a sua atenção. Você começa a perceber, tem algo aqui comigo. Diga bem baixinho, diga, tem algo aqui comigo. É desse jeito que você começa a perceber a palavra. Tem algo aqui comigo. Tem algo aqui que eu quero dizer, tem algo que está o quê, gente? Falando. Tem algo que está tocando num ponto da minha vida. Esse é aquele momento que você se sente sozinho na igreja. Então, se tiver uma pessoa no culto, ou se tiver 1000, aí é onde você não importa mais. Não importa se está ligado o ar, se não está, não importa se tem gente passando na minha frente, se não tem. Isso está falando comigo. Então é onde você entra naquela palavra. E eu repito, talvez você não vá conseguir lembrar de todas as referências, de todos os detalhes e de todas talvez aquelas frases que têm um efeito até imediato, um efeito impactante. E isso não é importante, mas é importante que você se prenda, diga se prender. Melhor, diga me prender. É importante que você se prenda a isso. A isso o quê? O que está mexendo com você. Está entendendo? Porque aí você entra na palavra. E se você entra na palavra, você começa a se alimentar, você se abre para ela. E eu falo isso porque eu percebo que tem gente, por exemplo, eu falo isso aqui principalmente para os obreiros, tem gente que num culto inteiro a pessoa anota cada frase de efeito. E, por exemplo, um culto igual da bispa dá
dá para você escrever um livro pequeno só de frase de efeito. Porque o que ela prega é muito forte, muito profundo, é poderoso. Só que se você tem as frases de efeito, mas não bebeu do Espírito, quando você vai para a lida, aquelas frases de efeito não mudam a sua vida. Mudam? Hã? Não. Por isso que o momento do culto ele é um momento único. Por isso que não é um momento par. Não é um momento que depois, por exemplo, você quiser, eu participei do culto que falou disso. Não. Quando eu pergunto a uma pessoa e falo assim, o que você entendeu? O culto falou disso. Você já vê que a pessoa não pegou a palavra. Porque a pessoa que pegou a palavra, ela pegou para ela. Ela não pegou a palavra genericamente. Então, ao culto de hoje, o culto falou de Josué. O culto falou do livro de Josué, um livro de conquistas. Essa pessoa não pegou. Mas a pessoa que entendeu o que a palavra falou com ela, e ela já está ali ouvindo a palavra, se posicionando, essa é a pessoa que ela já está começando, ela já está iniciando a mudança da vida dela. E é isso que eu estou dizendo. Às vezes você ouve uma palavra e outra, você se empolga, você se emociona. Talvez você é aquela pessoa que gosta de rede social, posta frases e posta, entendeu? Mas você não está cumprindo o seu propósito. Tua vida não está indo. E é promessa, é palavra, e elas estão se cumprindo. A cada semana é um novo que, isso aqui estava esperando, ouvi, peguei, vivi. Está acontecendo, se concretizou, se materializou, aconteceu na minha casa, aconteceu na minha vida, tal parte da minha vida foi mudada extraordinariamente, eu estou vivendo isso aqui, estou vivendo o melhor tempo da minha vida, é a melhor primavera da minha vida, o melhor semestre da minha vida. É fato. Só que quantos também ainda estão lá? Quando, Senhor? Então não despreze, eu digo não despreze nenhuma letra, não despreze aquilo que é para você. Está entendendo? Então, por isso que você precisa estar atento. Não permitir, talvez você chegue cansado, talvez teve um dia que não foi o melhor dia, chega a hora na igreja, Senhor, eu não aceito ser roubado dentro da igreja. Uma coisa que rouba muita gente, às vezes você chega, tua mente é tomada por algo ruim que você viveu hoje. Uma notícia. Talvez algo que contrariou a sua vontade, a sua fé. E aquilo fica voltando. Ontem a gente falou sobre o comandante do mundo invisível que coordena sentimentos e desejos. Quem que é esse? O diabo. Você não acha que coisas que você viu hoje, ouviu hoje, passou hoje, vivenciou hoje, é igual algumas pessoas que eu conheço. Tem gente que assim, a pessoa vive algo no dia, fatalmente ela sonha aquilo à noite. Viveu algo, passou por algo, daqui a pouco, da noite, no outro dia, você está ouvindo, olha, eu sonhei com isso. Tem a ver com o que a pessoa viveu. Se isso acontece dormindo, você acha que aí agora na igreja, no culto, talvez a reunião tenha aquela resposta que está faltando para fechar o quebra-cabeça que você precisa para dar aquela guinada. Você acha que o diabo não vai lançar tudo isso na sua mente? Vai ou não vai? Com sinceridade, quem até aqui agora já teve esses pensamentos? Sangue de Jesus tem poder. Põe a mão na sua mente, coloca a mão na sua mente. Fala, o sangue de Jesus tem poder. Na minha mente. Diga, eu não vou ser roubado. Nem agora. Nem daqui para frente. Em nome de Jesus. Já pensou quantos cultos você começou e talvez no final do culto, o que você ouviu da palavra? Ouvi de Josué, o livro de conquistas. Josué é um livro de conquistas, mas
você só saber o título? Ou terminar o culto você falar assim, a palavra hoje foi sobre ocupar, e você não souber ocupar como tem que ocupar na sua vida? Tirando a unção que tem no lugar, tirando as orações, tirando o poder que a igreja tem por si, é uma perda de tempo. É ou não é verdade? E esse é o tipo de coisa que você não pode mais aceitar. Cada direção que Deus dá para você, aquilo que cala fundo no teu coração, não pode mais ser desprezada. E quais as maneiras que as pessoas desprezam? A primeira delas, elas estão no lugar certo, mas não estão inteiras. Para o Abraão, para o Isaac, para o Jacó, para o José em partes da vida dele. Aqui nós vemos o Josué. Deus falou de integridade. Então, quando você vai fazer algo, principalmente quando você vai ter uma atitude, ter uma ação, ou mesmo quando você vai dar uma resposta espiritual, esteja íntegro. E eu não falo íntegro no sentido da perfeição, de estar sem nenhum erro, nenhuma falha, mas esteja inteiro. Se você é aquele tipo de pessoa, como a maioria das pessoas são, que não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, então você precisa tomar decisões que não são nem bíblicas, isso você ouve até nos cursos aí de você ficar milionário. Começa a organizar as pequenas coisas da sua vida que já são acessíveis. Eu vejo quantas pessoas que até hoje não conseguiram colocar esse princípio básico em ação. Você está fazendo uma coisa, esteja ali. Esteja inteiramente ali, não esteja metade ali, como eu disse agora há pouco para você, e metade tua em outro lugar, metade com outra pessoa. Uma das coisas mais destrutivas que a gente tem, e que muita gente ainda pratica, é a divisão. Você está num lugar pensando em outro. Imagina, você não gostaria de saber que o seu cônjuge, quando está com você, está pensando em outra pessoa. Gostaria? Você gostaria de saber disso? Ainda que fosse para ele te confessar, para a vida dele prosperar, seria bom ouvir isso? Seria ou não seria? Você não quer isso para você. Mas muitos de nós ainda não pratica aquilo que não gostaria de receber. E eu não estou falando do casamento, não. Mas óbvio que se for o seu caso, isso é uma coisa para você já colocar em ação. Chega, acabou. Não adianta eu estar com uma pessoa pensando em outra, imaginando outra. Não adianta eu estar num lugar, mas com a minha cabeça no outro. Eu estou trabalhando aqui, mas eu já penso quando eu for para lá. Eu penso quando eu estiver trabalhando lá. Não. Eu estou na igreja, mas agora eu estou pensando lá naquela situação, naquele problema. Não. Integridade. Até porque a palavra é tudo que o Josué recebeu, ele fez o quê? De tudo que ele recebeu, ele fez o quê? Tudo. Então, quando a gente olha e faz essa pergunta, por que eu não estou indo? A resposta você vai ter a seguinte: eu não estou fazendo tudo que eu já sei. Eu não vou nem te dizer se você não está fazendo tudo que você ouviu, porque a gente ouve muita coisa. Mas você não está fazendo tudo que já sabe. E essa preguiça, essa indolência, essa negligência que custa muito caro na vida da gente. Vamos aqui para Josué 1, capítulo 1, versículo 3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Como tudo que Deus falou para o Josué, a direção de Deus, todo o livro de Josué, você vai ver, foram direções, diga, direções espirituais. Então, Josué estava começando
Ali ele era o líder. Ele ouvia Deus. Como você. Uma coisa que a gente precisa tomar posse é dessa convicção do que Deus fala com a gente. E aqui, nós não somos aquele tipo de igreja que amarra você a pessoas. Aqui a gente não forma hesitantes, indecisos. Gente com dúvida. Tem coisa que se você ouvir uma vez, pegar e crer, você colocar em prática, vai acontecer na sua vida. Eu quero dizer o quê? Se você é aquele tipo de pessoa que ouve uma coisa e precisa que o irmão lá confirme, que o irmão de cá confirme, precisa fazer igual o Gideão, colocar o novelo de algodão no telhado para ficar molhado, entendeu? O telhado ficar seco, colocar depois no outro dia ficar seco, o telhado ficar molhado. Deus não trabalha assim, Deus trabalha pela fé. Você crê em algo, aquilo cria, aquilo gera poder dentro de você. E esse poder vai sair de você, ele entrou em você, ele vai sair de você de alguma maneira. De como? Falando, tocando em algo, iniciando algo. Tanto que tantas palavras que a gente tem ouvido, que não despreze os pequenos. O nome já está dizendo, é pequeno. Na verdade é uma redundância, pequeno é começo, é pequeno. Mas tem gente, por exemplo, que ouve a palavra, não, eu não vou começar pequeno, porque Deus falou, porque Deus prometeu, eu vou começar grande, eu já tenho que começar com tudo pronto, tudo definido, não. E quantos que têm dado passos? Esses passos sem palavra, sem direção espiritual, e que têm, infelizmente, têm torcido o pé. Porque são passos no escuro e na carne. Quando você dá um passo no escuro, mas você tem uma palavra, a tua fé está na palavra, você não vai pisar em falso. Mas quando é da tua cabeça, igual, quantas pessoas que não começaram ainda porque estão esperando o momento perfeito, a condição perfeita e uma condição grandiosa. Não, vai ser assim. Olha, eu acho que a gente não fica um mês, eu não me lembro, que a gente passou um mês sem ouvir esta expressão. Não despreze os pequenos começos. Ou para você que preferir, não despreze os inícios modestos, como tem a tradução que diz. E tem gente que ouve, tá, não, mas não é ainda não é isso. Não é assim. Creia. A direção é espiritual. E onde você puser a planta dos seus pés, está escrito, darei a você. Isso é uma conquista de território. Primeiro a gente conquista um lugar espiritualmente. Você não conquista o lugar quando aquele lugar está com a escritura no teu nome. Quando você teve um documento, um contrato assinado. Mas você conquista um lugar quando você entra nele espiritualmente e você não sucumbe nesse lugar. Quanta gente que até hoje tem essa fé carnal, essa fé palpável apenas. E acreditou mais no contrato, acreditou mais num documento, por exemplo, do que na palavra. E perdeu do mesmo jeito. Ou ninguém que assinou o contrato teve perdas na vida? Ninguém que fez um acordo, fez contrato, pagou caro, só de firma. Eu conheço gente que pagou mais de R$1.000 só em reconhecimento de firma de contrato e não serviu de nada. Perdeu do mesmo jeito, perdeu os mais de R$1.000 das firmas reconhecidas, perdeu o dinheiro que deu de entrada, perdeu. E por que perdeu? Porque não deu um passo de fé. Mas se firmou no papel, se firmou no lugar, se firmou na matéria, e não tinha palavra, não tinha direção de Deus para aquilo. E principalmente, porque mesmo aquilo que era palpável, visível, concreto, não foi dominado espiritualmente. Então diga, antes, eu conquisto espiritualmente. Tem lugar que você não pisou ainda. Tem lugar que você não entrou ainda.
mas você entra no Espírito. Você entra com uma palavra. Você já começa a vencer o que tem naquele lugar, a oposição que tem naquele lugar. Quando alguém, por exemplo, te fala de um projeto teu e alguém já começa a jogar areia. Não vai dar, não tem jeito, não é o momento, não, isso aqui é complicado. Você não pode ouvir uma coisa dessa, de algo que você tem palavra, que você tem convicção e ficar quieto. Ah, é, né? Ah, não. Ah, é, né? Ah, é isso mesmo, né? Isso vai desde quando você recebe uma sentença médica de algo que você tem. Você está com essa doença. Como é que você conquista aquele território? Parte do nosso corpo, nosso organismo é um território. Porque a Bíblia diz, o Senhor Jesus, ninguém menos do que Jesus disse, que quando um demônio sai de uma casa, e Jesus estava falando que tipo de casa? Que casa que ele estava falando ali? O corpo. Então o seu corpo é um território espiritual. E tem gente que ainda vive, continua com dores, com doenças, continua mal fisicamente, porque não é um território dominado. E uma coisa que eu já te adianto, por quê? Porque a pessoa fala daquela perda de território. Ela todo dia confessa, perdi. Não é que ela fala perdi, mas ela fala tenho essa doença, tenho esse problema, tenho essa situação. Eu não posso comer isso, eu não posso fazer aquilo. Aí alguém pode estar aí ouvindo e falar assim, mas é isso? Se você já ouviu isso e você foi tocado para isso, eu te afirmo, é isso. Quem entendeu? Sinceramente, quem entendeu isso? Agora já menos pessoas levantam a mão. Quantos aqui já ouviram que o que você fala tem poder? Quem ouviu? Só que às vezes você ouve isso na hora, palavras têm poder, tudo que eu falar, e vai, e repete, e aquela coisa a gente ouviu isso ontem também, às vezes a pessoa recebe no momento, não entende, ela recebe com entusiasmo, empolgação. Mas a empolgação para ela receber é a falta de empolgação para ela esquecer depois. Você não pode viver de motivação, não pode viver de empolgação, você tem que viver de convicção. Então tem gente que ouve, não, palavras têm poder, minhas palavras têm poder, tudo que eu falo e tal. Mas às vezes no mesmo dia que ela ouviu isso, confessou isso, ela está repetindo a mesma coisa. A gente ouviu aqui que tudo que ele recebeu de Moisés, que Moisés tinha recebido de Deus, ele não deixou de fazer nada. Uma vez eu ouvi essa pregação da bispa, e a bispa disse assim, na dúvida, faz igual Josué. Não deixa de fazer nada do que você já recebeu. Porque a gente tem muito para aprender ainda. Mas Deus não olha para nós pelo que nós ainda vamos aprender, mas Ele olha pelo que nós já sabemos. Então tem gente que não foi curada, não foi liberta ainda, não é por falta de alguma coisa de fora, não é porque os demônios que lutam com a pessoa, e sim tem demônios que lutam, porque eles são mais fortes, mas porque a pessoa está deixando algumas coisas que ela sabe. Então, tem territórios que não estão dominados. E está escrito que todo lugar onde puserem os seus pés, eu darei a vocês. Então, eu acredito nisso, ou eu posso acreditar que não é bem assim. Não, eu acredito. Então, se Deus, isso vale para tudo na sua vida. Eu estou falando de saúde agora, mas vale para tudo. Você entra num lugar difícil. Por que Deus me trouxe para cá? Por que Deus me mandou para cá? Eu queria um emprego, queria uma profissão, queria um negócio, que o lucro era de outro jeito, que as pessoas que trabalham comigo fossem de outra forma. O que está escrito? Todo lugar onde você puser os seus pés, eu darei a... Mas não está escrito que isso é assim, Deus não fala o que você quer ouvir, e Ele não age da maneira que você quer que Ele haja. Muitas vezes, mais do que a resposta, Deus trabalha em nós pelo processo. E isso é algo que alguns ainda não aceitam.
Você às vezes está interessado só na resposta, e Deus te deu resposta. Mas Deus agora está interessado no processo até essa resposta ser completamente concretizada. Canaã é um lugar dificílimo. E não falo Canaã em si, apenas naquela cidade, mas a região toda. Era um lugar cobiçado, era um lugar estratégico, e por isso era um lugar dificílimo. Veja que Deus não ficou gastando tempo, desde quando o povo vinha na caminhada, no percurso, Deus não ficou gastando tempo dizendo, é difícil, hein? É difícil, hein? Tem gente que às vezes age como se quisesse que Deus ficasse a todo momento alertando. É difícil, é complicado, vai ser duro, hein? Vai ser difícil. Imagina se Deus falando do que Ele fala, de promessas, Deus falando de coisas grandiosas, Deus falando que onde puser a planta dos seus pés eu darei a vocês. Tem gente que já não toma posse, imagina então se logo no começo Ele falasse, vai ser muito difícil. Você está entendendo? Deus sabe o que faz. Ele sabe como Ele trabalha. Mas eu não imaginei que ia ser tanto. Não é tão difícil. Aí entra a parábola de Jesus, se os teus olhos forem bons. Quando você tem um bom olhar, uma boa visão correta das coisas, você vai ter uma outra atitude para aquilo. É igual o dia. Muita coisa é definida durante o teu dia pela maneira que você começa ele. Quando eu faço o culto das 7, está muito frio, que eu sei que muita gente não gosta de frio, eu gosto do frio, mas eu vejo como tem gente que no frio já, porque fica imaginando que tudo que vai fazer, principalmente quem lida com água, quem lida com coisas molhadas, quem está exposto ao tempo, se você perguntar, é mais difícil? Na prática, é mais difícil? É ou não é? É ou não é, gente? Claro que é. Imagina a pessoa que trabalha lavando, por exemplo, lavando o carro o dia inteiro. No frio para ela, é mais agradável, mais gostoso? Não, claro que não. Mas imagina, ela acorda, vê que o tempo está frio. Se ela já começa a pensar que o dia dela vai ser triste, isso ajuda em alguma coisa? Não. Eu ouvi isso em algum lugar. Não, você viu isso na Bíblia. Se os teus olhos forem bons. Quando você coloca o olhar certo, vai dar certo. Deus vai me dar graça. Eu vou ter unção, vou ter força, vou colocar minha mão, vai fluir, não vou perder meu tempo. Você tem um outro dia, isso em qualquer coisa, não é só no clima, não é só no frio, não é só no calor, não é financeiro, é qualquer coisa. Então essa conquista de territórios é uma bagagem que alguns têm aberto mão. E aí se você perguntar, fica mais difícil? Muito mais difícil. Porque se você entra num lugar sem estar preparado espiritualmente, sem oração, sem ungir aquele lugar, mas tem que ungir? Tem. Mas tem que falar? Tem. Mas tem que orar antes? Tem. Tudo isso faz diferença. Ficou registrado ou não, gente? Eu estou falando para registrar mesmo, porque se você tinha dúvida, mas tem gente que tudo que você fala, mas é isso que faz diferença? É. Então faça. É muita coisa. Você quer ou não quer conquistar? O silêncio me preocupa. Você quer ou não quer conquistar? A gente vai chegar lá, que Deus falou para o Josué. Coragem. E tenha muito. Eu estou aumentando aqui, tá? Mas eu imagino que quando Deus fala muito, o muito de Deus são muitos nossos. Está entendendo? Então, não é por acaso que Deus falou para ele lá na frente, a gente vai chegar lá. Mas tenha muito bom ânimo. Por coisas como essa. 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você.
Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Para mim isso aqui fala de referência. A gente vê que a referência, ela não tem peso na vida da gente, ela define mesmo. Referência que você teve por muitos anos define. Pai, falta de pai. Mãe, falta de mãe. Talvez pessoas que cruzaram, não que cruzaram, pessoas que conviveram com você, eu acredito mais nisso. Então tem referência. Mas a gente vê que a Bíblia toda, Deus, Ele costuma usar, vamos dizer, se é para extrair estratégias do livro de Josué, eu diria que essa é uma estratégia que todo mundo precisa. E é uma estratégia que Deus ensinou para o Josué. O Josué já era da segunda para a terceira geração que tinha saído do Egito e que agora estava chegando à terra que Deus tinha prometido. Ele não era daquela primeira geração, daqueles mais antigos, mas ele já fazia parte da segunda para a terceira. Tanto a diferença de idade dele. E neste contexto todo, teve muita gente. Imagina quantas pessoas que o Josué conviveu, com quem ele aprendeu, quantos anos ele passou. Por exemplo, o pai dele. A Bíblia cita o pai dele. Josué, filho de quem? Num. Não siga esse cara. Entendeu? Não repete o exemplo dele. É um trocadilho, sim. Mas vamos lá, Deus não podia ter dito? Assim como teu pai não foi, seja você também, Josué. Podia ou não podia? Pai dele. Pai dele. Assim como Num, o teu pai, faz isso. Pega isso para você, Josué. Josué, segue o exemplo do teu pai, o Num. O nome não ajudava também, né? Mas, isso aqui é uma estratégia. E é uma estratégia espiritual, uma estratégia de vida e uma estratégia que funciona. O que Deus falou aqui claramente? Ninguém poderá resistir a você, estava confirmando o que ele disse, mas ele deu para ele uma direção, e ele usou uma pessoa. Deus podia ter dito o seguinte: Josué, sou com você. Sou com você, estou com você. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Mas ele usou, ele pegou, Deus separou entre todas as pessoas que ele podia ter pego, usado, pensado, levantado, falado, olha aqui. Ele pegou um e usou. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Então Deus usou uma referência para o Josué. Olha para a vida desse homem. Como eu fui com ele, quer dizer, ele não conheceu derrota, ele não conheceu fracasso, e ele não nasceu daquele jeito. Foi depois de 80 anos da vida dele que você começou a vê-lo, seguiu ele, viu a condução dele, mas o tempo que você passou com ele, você viu vitória, você viu bênção, você viu crescimento. Então isso aqui é para você, por exemplo, que ainda tem aquelas crenças que até hoje são bloqueios na sua vida. Não são bloqueios não são placas, não são barreiras de madeira, são concreto. Tem gente que a referência que a pessoa usa de vida até hoje é uma muralha de concreto que barra a pessoa. E deixa eu te dizer uma coisa, nós não estamos aqui como hoje trabalha-se para ser assim. Hoje, quase tudo que está à nossa volta, com exceção à palavra, trabalha para que nós nos contentemos a ser menores que os nossos pais. A mídia, a história distorcida das pessoas, o humanismo que está enfraquecendo assim o homem, que está enfraquecendo as pessoas de uma forma
preocupante. Tudo trabalha para que você seja um ser mais frágil do que o teu pai, do que a tua mãe. O politicamente correto, essas tentativas de diminuir as pessoas para que elas se igualem, né? Se igualem, mas na verdade o se igualar e se rebaixar por baixo, se nivelar por baixo. Isso tudo é estratégia do diabo, isso é uma atitude e uma investida massiva do diabo para que você se contente. Não, até aqui está bom. Quando que Deus nos ensina é o contrário. Com relação ao nosso limite, aos nossos pais, o Senhor colocou honra. Então, honra teu pai e a tua mãe, respeita eles estão vivos. Se o teu pai foi ótimo, excelente, maravilhoso, teu herói, se o teu pai foi um crápula, um traste, um desgraçado, se a tua mãe foi uma mulher assim, a mais digna entre todas, ou se a sua mãe foi uma mulher indigna, a Bíblia diz, honra. Isso é um mandamento com promessa. Mas a Bíblia não diz para você, limite-se a eles. Então são duas coisas completamente diferentes. Quem entendeu isso? O mundo está te dizendo o contrário. A Bíblia não. E alguns de nós, infelizmente, até hoje esbarram nessa referência. O pai, a mãe ou ambos. E o Senhor está te ensinando. Pega alguém que você admira. Pega alguém que você viu essa pessoa enfrentando e vencendo batalhas pela fé dela. Porque o Moisés, inclusive, teve e eu pego isso porque teve uma situação específica, que ambos estavam na mesma batalha. Estava o Moisés lá no topo da colina, do monte, e o Josué lá embaixo, na batalha contra os amalequitas. O Josué só venceu quando o Moisés estava as mãos erguidas. Quando Moisés baixava as mãos, o Josué, apesar de todo o seu esforço, apesar de serem os mesmos homens, soldados, os mesmos inimigos, as mesmas armas, ele perdia. Aquilo foi uma prova, e Deus depois falando, assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Então eu estou te dando aqui, Josué, uma referência para que você olhe para ela, não olhe para as outras. Você teve Corá, você teve teu pai, que a gente não sabe exatamente, mas ele não era, por exemplo, nem o Arão, nem o Ur, o pai dele. O pai dele a gente não vê ali numa atitude, né? Não sabe se até quanto tempo viveu o pai dele, inclusive, naquele êxodo. Mas o Senhor pegou. Então, você não tem que estar preso. Talvez você é aquela pessoa que até hoje, o teu teto de resultado, de conquistas de vida, de superação, é uma pessoa que está no nível baixo. Uma pessoa, por exemplo, que talvez só tenha vitórias na força do braço. Quem vence na força do braço tem vitórias temporárias. Vitórias passageiras. Então, talvez da mesma maneira que uma pessoa foi referência para você por um tempo, talvez hoje ela é uma referência para você de que, então nada é certo, nada é garantido. O Senhor falou, como eu estive com ele, e o Moisés representava, eu estive com ele como? O Moisés era o símbolo da obediência. O símbolo de quem resistiu à maioria, quando a maioria se rebelou, quando ele estava lá se consagrando para receber de Deus as leis, e desce ele, o povo está no meio daquela festa, aquela orgia, e ele não teve nenhum problema em sair buscando jovens, pega aqui, vem você que acredita em Deus, você que teme a Deus, vem comigo, mata o seu vizinho, mata o seu primo, mata o seu parente, porque esse povo aí não tem mais jeito. Ele tanto foi para um lado, o lado quando tinha que pedir para Deus, Senhor, esse é o teu povo, olha as nações, o que elas vão dizer, como também quando teve que agir.
Era o homem flexível para Deus. Não era o homem conduzido pelo povo, era o homem que conduzia o povo. Isso é uma coisa que a gente precisa. Não sermos conduzidos pelo povo. Qual é o teu povo? Às vezes aquele clã, tua família é o teu povo, está te conduzindo. Às vezes você é aquela pessoa que tem que estar no fluxo. Só se sente seguro quando está ali, seguindo a maré, seguindo a onda. Moisés não era assim. Moisés ouvia Deus. E as definições que ele deu para o povo, que ele teve da vida dele, de vitórias, de conquistas, de avanços, foi pelo que Deus falava. Assim tem que ser conosco. Então, se a tua referência hoje é uma referência baixa, principalmente você que ainda tem nos teus pais uma referência, isso te limita. Eu não consigo, ninguém na minha casa, eu não tenho isso porque não me ensinaram. Olha para quem venceu. Se inspira em quem venceu. Mas não em quem venceu apenas. Hoje tem muita gente aí que o nome é ventilado, o nome da pessoa é falado, talvez você nem tem base. A gente tem tanto exemplo na Bíblia. Gente que creu em Deus, que superou. Você quer um bom repertório? Vai lá e abre a galeria dos heróis da fé. Os que venceram o poder do fogo, enfrentaram a espada, os que derrotaram multidões, e não foi porque eles eram bons, porque eles eram capazes, ou porque na vida eles se prepararam, não. Ali na galeria dos heróis da fé estão os homens que creram, que dependeram de Deus, como esse aqui, o Moisés, e como também o próprio, depois o Josué, que passou a ser uma referência. 1:6, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Na tradução Almeida está escrito, esforça-te e tem bom ânimo. E na tradução mais antiga ainda está escrito, esforça-te e tem muito bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Por que o bom ânimo? Muito bom ânimo. Porque o que ele falou lá atrás? Não é assim. Não é uma coisa, Josué, mas é o conjunto, digo conjunto, de cada uma das direções que eu recebi e recebo. Lembra a palavra tudo? Tudo que eu ouvi de Moisés, que Moisés ouviu de Deus, tudo que Moisés me passou, tudo que o Moisés me ensinou, é fácil? Não. Com preguiça? Não vai. Com pouco ânimo? Não vai. Então eu preciso de muito bom ânimo, que na tradução mais nova diz coragem. Veja então que para Deus o ânimo e a coragem é a mesma coisa. Está entendendo? Tem gente que às vezes é chamada de covarde e diz, não, eu não sou covarde. Você não precisa levantar a mão e reconhecer eu sou covarde. Mas se você está ouvindo aqui agora e você tem visto, percebido agora que tem te faltado ânimo para muita coisa, essa falta de ânimo é covardia. Quando você sabe o que fazer e superficialmente se analisa aquilo e não vai, o que foi? O que foi que aconteceu? O que foi isso? É igual o pessoal que está tentando falar e não fala. Covardia. Negligência. O Senhor disse o contrário, meu filho, seja forte, você vai precisar ser forte. Aí tem gente que fala, não sou forte. O que a Bíblia diz para o fraco falar? Eu sou forte. Então não existe fraco para Deus. Porque Deus já disse, você que é fraco, diga o quê? Eu sou forte.
Então o fraco não existe. Porque você que pensou aí, mas eu não sou forte, eu sou fraco. Opa, Deus já te deu a receita. Não está aqui, mas Ele disse, diga ao fraco, eu sou forte. Porque Deus está te ensinando, você é o que você acredita, e por isso você fala. Então, se eu falo que eu sou fraco, eu vou me tornando, eu sou fraco, eu estou doente, isso aqui na minha vida não muda, não passa, eu não consigo isso, eu não consigo comer, eu não consigo dormir, eu não consigo acordar, eu não consigo trabalhar, eu não consigo tocar nada. Esse é você. Mas eu já falei e não mudou, porque você parou. Porque se quando você começou, você tivesse até hoje, você não precisaria mais falar, que você já estaria vivendo isso. Mas o que acontece com as pessoas? Elas param. É porque chegou um ponto que eu vi que não resolvia. Não, chegou um ponto que você parou de acreditar. E é por isso que a gente tem que ser forte, corajoso, ter bom ânimo, porque na tradução não, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. E aí no 7, de novo, somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, às vezes cansa. Talvez agora mesmo aqui, já depois de 1 hora ouvindo, já está cansando já. Coloca o teu ânimo, alinha o teu ânimo. O que é bom cansa mesmo. O que gera coisas boas cansa. É igual aquela frase que a gente ouve direto. Você já deve ter ouvido aqui em todos os trabalhos. Para quem gosta, para quem tem isso, se for para você, como dizem hoje, se for para você maratonar uma série, ficar ali 8 horas, você fica. Mas tem gente que se você falar para a pessoa, ora 8 minutos, ela não dá conta. Quantos minutos eu disse? Minutos, 8. Não foi 8 horas. 8 horas, Tem gente, você falar para ele, você vai ter que orar 8 horas para você vencer. A pessoa já levanta a bandeirinha e fala, opa. Impossível. Não consigo, não aguento, não tenho repertório. Nunca orei tudo isso. Porque ela não acredita que ela vai ter assunto com Deus, que ela vai conseguir. Para coisa que não te agrega nada, você passa horas. Mas para aquilo que vai te elevar, sempre o peso é maior. O peso é maior. Somente seja forte e muito corajoso. O Senhor repetindo, na mesma conversa com ele, meu filho, seja forte e corajoso. Ou, tenha muito bom ânimo, tenha ânimo, coloca ânimo nisso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei. Deus estava deixando claro, Josué, não escolha. Não pensa que é uma ou outra, mas o que você sabe, aplica. O que você sabe, o que eu estabeleci para você fazer antes, isso é importante, gente. As coisas têm o tempo delas. Tem coisas que Deus fala para a gente fazer antes. Tem coisas que Deus fala para a gente fazer durante. Tem coisas que Deus fala para a gente fazer depois. Onde muitos estão errando, eles invertem o tempo. É como se Deus não tivesse dado direção. Quando a gente fala, bate na tecla da lei das primícias, isso não é por acaso. Eu já ouvi essa palavra, que bom. Então aplica ela. A semana passada, ainda na quarta-feira, a gente ouviu aquilo que está lá em Provérbios 3. Honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. Tem gente que até no dinheiro
que inclusive para ela é tão importante, mas ela na parte do dinheiro, ela colocava em segundo, terceiro plano com Deus. Quando ela passou a colocar o dinheiro no mesmo nível e na mesma ordem para Deus, como ela fazia com as outras coisas, ela alinhou o que faltava na vida dela. E aquilo que não acontecia, passou a acontecer de forma sobrenatural. Eu não estou dizendo que é só o dinheiro, até porque a palavra aqui é toda, é tudo, não é uma coisa ou outra. Mas é aquilo que você já sabe e por algum motivo você tem desprezado, tem ignorado. Não, não é isso que vai fazer a diferença. É uma maldita frase, um maldito pensamento que mantém pessoas com a vida amarrada. Não, não é isso. Não, não é aquilo. Não, não é. Não deve ser isso. Só tem uma maneira de você saber. Pratica. Faça. Cumpra com o que Deus está te falando. 1:8, não deixe, repita comigo, não deixe de falar, diga falar, declarar, clamar, profetizar. As palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Eu vou repetir o que eu falei agora há pouco, alguns minutos. Não é o falar da boca para fora. Mas você tem que concordar comigo que algumas coisas para você falar, e falar dessa maneira que não é normal, não é comum, não é o hábito que a gente aprendeu uma vida toda, você só vai falar se você crer. Se você colocar Deus e a palavra, a determinação dele no lugar devido, que é o primeiro lugar. Aí tem gente que vem com aquela desculpa, mas eu já falei e não aconteceu nada. Ele disse assim, não deixe de falar. Os detalhes não estão aqui por acaso. Não deixe de falar. É melhor sobrar do que faltar, gente. Ah, eu já falei. Fale. Você tem a consciência. Fala. Fala. Agradeça. Declara. Profetiza. Antes, fala durante, fala depois. Não entra desprotegido. Não entra apenas na base do contrato com o homem, não entra apenas na base como se diz, do fio do bigode, do que alguém te falou. Se cerca do poder de Deus, e palavra tem poder. Se a palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus na minha boca tem poder também. A palavra de Deus na tua boca tem poder também. Então isso tem que ser um hábito, eu vou fazer algo, eu vou começar algo, eu vou realizar algo, eu vou fazer o que eu faço todo dia do mesmo jeito, mas eu vou falar agora com esse poder sobre a minha vida, porque eu tenho essa direção de Deus. Deus já tinha prometido. Veja como que tem coisas para Deus que é só a gente ler, só a gente observar a lógica. Deus já não tinha falado? Deus, inclusive, aqui na mesma conversa com Josué, aqui na mesma direção, Deus já não tinha falado lá atrás, eu prometi a dar aos seus antepassados sob juramento. Ele já não tinha falado? Quem que tinha falado? Deus. Ele falou que seria dele, ou seja, já era dele, ele não tinha lutado ainda, já era dele. Aquele território já era do povo de Israel. O Deus que disse, falei, prometi sob juramento. Ele diz para o Josué, não deixe de... Ah, mas não basta a palavra de Deus? Deus disse que não. Deus disse que era para ele continuar falando da palavra. E não é isso aqui só... essa palavra tem vários sentidos, não é só isso aqui é meu em nome de Jesus, eu pisei nessa terra, é minha em nome de Jesus, já conquistei esse território em nome de Jesus, isso é importante,
mas muitas vezes é você falar a palavra até para te lembrar. Porque o que você está vendo vem e te traz outra visão, outra perspectiva. Então a tua boca tem que te lembrar. Isso aqui não vai dar certo. Opa, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que eu estou vendo aqui não importa. Importa o que eu sei. Deus disse isso. Eu tomo posse da palavra. E a palavra diz. Diga a palavra. O próprio Josué. Josué era homem. Era corpo. Carne, osso. Tanto que aquele tropeço que o povo de Israel deu, ele ficou todo ali chateado. Era homem. Você acha que quando estava diante de uma situação muito complicada, também não se arrepiava, tremia, passavam coisas na mente? Ou não, quem servia a Deus não tinha pensamentos, não tinha, acha, nunca, jamais. Ele não era perfeito. Ele cumpriu com tudo o que ele recebeu, é diferente. Quem entende essa diferença? Ele não era perfeito, mas ele buscava os recursos, as ferramentas que Deus tinha dado. Ele lembrava, ele falava, ele consagrava, ele conquistava primeiro espiritualmente, para depois ele possuir aquilo fisicamente. Quantas pessoas que quando está ouvindo a palavra já tem que estar orando por algo que Deus revela para a pessoa na hora. Eu sempre falo isso, tem coisa que eu estou pregando aqui, você está ouvindo outra coisa aí. De Deus, tá? Aqueles pensamentos do começo do culto, não. Entendeu? Eu estou falando um assunto aqui, muitas vezes genérico, e você está tendo um assunto específico dessa mesma área. Quem entende isso? Por que Deus te dá isso às vezes? Para você já começar ali naquele momento, ter uma ação com relação àquilo. Opa, isso é meu, em nome de Jesus, essa situação é minha. Não, estava indo, estava abandonando, estava desistindo, não, carga é meu, esse lugar é meu, não, essa situação é minha, é meu, em nome de Jesus é meu, não vou abrir mão, não, Senhor, não vou retroceder, não vou olhar, não vou ver, não vou me entregar. Todas as direções. Aqui era para ter, Josué, monta arcos, flechas, Josué, faz uma vala, lá e dentro dessa vala coloca água, depois você coloca, sei lá o que, para enganar os inimigos, Josué, fica em tal altura lá da colina, porque lá eles não vão te ver. Não tem nada disso. São direções espirituais. Porque as nossas conquistas, elas primeiro acontecem nessa esfera, a esfera espiritual. E se elas não estão acontecendo mais, é porque você tem fracassado nesta esfera, que é a espiritual. Tem gente que desiste de batalhas vencidas. É igual a batalha de Gideão e os 300. Deus falou para ele, te entreguei. Os que desistiram ali, não fizeram diferença. E eu te pergunto, os que ficaram, fizeram a diferença? Os que ficaram, os 300 que ficaram, fizeram a diferença? Não, foi Deus que deu vitória. Deus deixou ficar aquele número, mas não foi aquele número. O povo se bateu sozinho ali, o povo não lutou nem com espada, estava ali com lâmpadas na mão ali, foi um movimento. Você acha que um a mais, um a menos ali, 100 a menos ia fazer diferença? Não, Deus tinha dado vitória. Aqui era a mesma coisa. Tem coisa que você não tocou ainda, por preguiça, negligência, por a palavra que eu usei agora há pouco, por falta de ânimo, desânimo. Mas tem coisas que desde quando você ouviu aquilo já era uma batalha vencida, era tua. Quando você teve aquela revelação interna, quando estava ouvindo a palavra, Deus falou, isso é teu, é isso mesmo, meu filho, isso aí. Isso que você pensou agora, é teu. Mas quantos que o negócio começou a dar uma enrijecida,
e aí o bombardeio dos pensamentos, e uma situação que deu uma virada do dia para a noite, opa, não contava com isso, a pessoa recuou. Recuou sem ordem de Deus. Recuou sem permissão de Deus, ou tomou conhecimento da fama do inimigo, hesitou, não, acho que não é para eu ir, porque eu esperava que fosse menos, que fosse mais fácil. Você não vê isso aqui. E pelo horário eu vou me ater ao capítulo 1, mas se você ler todo o livro de Josué, essa semana ainda a gente vai falar mais dele, você vai ver que sempre as direções eram espirituais. Era Deus falando com o povo, conquista esse território espiritualmente. Não se preocupe, não se ocupe, não se detenha, não se entrega a esses movimentos, a esses barulhos, a situações que você vai ver, viver, passar por dentro, viver de perto, não. A palavra aqui, resumindo, é dependência. Você tem que estar atento ao que eu falo, Josué, e repetir o que eu falo. E eu penso que a palavra repetir, falar a palavra, não deixe de falar as palavras, é algo que Deus está trabalhando com todos nós. E isso não tem um peso menor do que qualquer outra coisa. Palavra falar mesmo, verbo falar, declarar. E quando ele usa a expressão medite, a gente teve a palavra, se você não ouviu, fica para você, em vez de assistir uma série amanhã, em vez de assistir um filme amanhã, assista o culto de novo, que fala de meditar, rugir. Quem assistiu esse culto aqui? Melhor. Quem não assistiu esse culto, com altura assim, levanta a mão. Levanta. Não, sem preguiça, levanta a mão. Eu peço que você assista a esse culto. Para agora eu não fazer outro aqui falando só de meditar. Assista. Não deixe de usar dessa ferramenta. De colocar a palavra de Deus e o que Ele tem plantado aí no teu coração no lugar certo. Que é como exemplo lá de Isaías 41, um leão quando ruge, os pastores gritando ali a uma distância para afugentá-lo. E ele com a sua presa diante dele ali rugindo. Ele era o primeiro a ouvir o seu rugido. Os pastores e quem estava ao redor ouvia, mas ele era o primeiro, a intensidade maior quem ouvia era ele. O barulho maior quem ouvia era ele. E aquilo criava ali uma película auditiva de que ele não ouvia gritos, ele não ouvia rumores, ele não ouvia barulhos. Está faltando isso em alguns. Você fazer mais barulho espiritual do que o diabo está fazendo contra você. Com rumores, com notícias, com situações. Ontem ainda eu falava isso para uma pessoa. E não vendo aqui, espero que ela esteja assistindo, para ainda recalcar isso. A gente tem um exemplo claro dentro da igreja. Não vou dizer nem só de pandemia, mas as pessoas, tem gente na igreja que de março de 2020 sucumbiu. Tem gente que hoje, você que está um pouquinho mais de tempo, você que terminou 2019 na igreja, tem gente que você não viu mais na igreja. É ou não é verdade? Gente da primeira até a última fileira. Gente conhecida já, figurinha carimbada, que você pegar os vídeos de culto, você ia sempre vendo aqueles, sabe, aqueles vídeos que passa a entrada, não tem a entrada do culto lá, aquela música, aí tem gente que sempre aparecia, não tinha? Já reparou isso, não tem? Gente que você vê sempre, pessoal ia, essas câmeras que tem de lado, pegava a pessoa, sempre ali a pessoa, né, naquela posição lendo a Bíblia, aquela coisa assim. Tem gente que você não vê mais. É ou não é verdade? O que aconteceu? Gente que estava há anos, e você está vendo gente nova que veio, meados 2020, 2021, que está abençoada. Aí está o meditar. Tem gente que começou a ouvir. Tem gente que não foi nem pandemia, tem gente que começou a ouvir sobre a sua área de atuação,
no financeiro, no trabalho, não vai dar, vai quebrar, vai falir, vai dar tudo errado, vai amarrar, vai ficar ruim para todo mundo. E aquilo começou a entrar. E a pessoa começou a meditar naquilo. Aí ela pegou aquela referência de pessoa, e ela pegou aquela mensagem, e ela começou a meditar naquilo. Então ela lembrava da pessoa, a pessoa que sabe, a pessoa que é boa, a pessoa que é especialista. Ela disse isso. Aí a pessoa ficava assim, vou perder, vai dar errado, não vai dar certo, vou perder tudo, não adiantou nada, eu orei, não adiantou nada, porque agora tem uma crise mundial. Assim é com o diagnóstico. Peguei um exame, ai meu Deus, tem isso comigo, estou acabado, estou liquidado, tem isso com o meu filho, tem isso na minha casa. Quantos? E a pessoa fica meditando naquilo. Ela cria essa atmosfera. E o que você mais pensa, o que você mais sente, o que você mais fala, tem presença. E imagina você mesmo convivendo com esta presença. A que você gera. Por que o Josué foi tão bem sucedido? Que presença você acha que ele gerou? Uma presença de vitória, uma presença de derrota? A palavra está ensinando cada um de nós aqui a gerar essa mesma presença. E de forma, como falar, por exemplo, de forma palpável. Ou diria, audível. A palavra está ensinando. Isso aqui é igual receita de bolo. Mas é literalmente igual receita de bolo. Se você pular um processo, não vai ficar igual. É ou não é verdade? Eu vou colocar um ingrediente aqui, eu não acho que é esse. Não. Siga a receita. Não vai na tua, não. Vai na de Deus. Não faz do teu jeito. Eu tenho visto gente que tem quebrado a cara, e às vezes não está pior, porque Deus vai lá e, socorre. Porque viu que a intenção da pessoa ainda, a motivação era boa, mas a condução não foi. Então tem gente que pega a direção clara, mas faz do próprio jeito, da própria maneira. Deus não está dizendo faz do teu jeito, está dizendo faz do meu. Aqui, para resumir para alguns, seria copia Josué, cola na tua vida. Dependa de Deus. Fala mais a coisa certa. Conquiste os territórios antes de pisar neles. Se o território que você vai daqui a pouco é a tua casa, esse território ainda não foi conquistado, conquista ele já. Está entendendo? Não adianta você colocar agora, eu vou conquistar a Ásia. E a tua casa que é ali do lado, você não conquistou ainda. Quer dizer, você entra lá e sucumbe lá. Você se entrega lá. Porque você não ora lá, você não declara, você não abençoa, porque você não tem uma perspectiva a partir do olhar de Deus. Seja teu casamento, teus filhos, tua família, teu trabalho, talvez aquela coisa hoje que é minúscula, que está na tua mão, que você sempre fala, isso aqui, nunca vi ninguém chegar a nenhum lugar fazendo só isso. Eu nunca vi ninguém sair da prisão e se tornar primeiro-ministro de um país que se tornou o celeiro do mundo. Mas Deus fez isso na vida do fiel. Fez ou não fez? Faz sentido? Não, não faz. Mas Deus fez. Porque nós, às vezes, temos regras e protocolos, Deus não. Quem falou que faz sentido é só imaginar. Imagina alguém saindo ali do... O que tem agora ali? Tem o Marrone ali, tem... Marrei ali, o presídio ali, Marrei. Imagina sair de lá alguém e falar que vai ser o ministro da Economia amanhã. O povo pode até não gostar aí do Paulo Guedes, mas ninguém vai querer que saia dali, ou do presídio ali de Tremembé, o antigo, extinto Carandiru, vá assumir o Ministério da Economia. Está tudo bem para você isso? Eu falo, não, peraí. Acha? Foi o que aconteceu no Egito, mas no Egito ainda foi uma proporção maior. Que ele não era ministro de depender de sanção do presidente.
Ele falava, era lei. Ele determinou quantidades, períodos, aquilo foi feito. Ele abria as portas e comportas e fechava. E assim ele tornou o faraó mais rico de todos os tempos, abençoou o Egito e sustentou muitas nações. Porque ele creu em Deus. O que Deus deu para ele, revelação que Deus deu para ele, a condução da situação que Deus deu para ele, ele fez. A mesma coisa que foi o Josué, não tem explicação. Um exército pequeno que era Israel, o exército era pequeno, o povo era numeroso, o exército não. Não era um exército que vinha de campanha. O exército de Israel era quase, um exército virgem. Não era aquele exército sanguinário, aqueles homens já aptos para a guerra, vamos para a guerra porque está no nosso sangue, não era. Você para e olha, você vê quanto mais você estuda e vai destrinchando as questões técnicas que você vê, não era. E eles venceram. Eles viveram vários milagres, e a gente precisa acreditar em milagre, não ficar preso a essas questões técnicas, limítrofes, não, isso aqui não pode por causa daquilo, não, isso aqui não dá por causa daquilo outro, é Deus. É ouvir Deus, é repetir Deus. É pegar o que está na Bíblia e falar, se cerca disso, fala, escreve na tua frente, vai orar, declara. Se a tua mente está sendo perturbada, entra num jejum para limpar a tua mente desses pensamentos que ficam bloqueando as tuas atitudes. Porque a gente não pode ficar parado, esperando só. O Josué dependeu de Deus, mas ele não deixou de fazer nada de tudo que ele recebeu direção para fazer. E isso não é pouca coisa. Se você começar o que você já sabe, aqui praticamente ensinar, de fato, ensinar eu não te ensinei nada hoje, mas estou trazendo várias situações aqui que você já aprendeu, à tua memória e trazendo aqui à tona, para que você as use. O orar, a conquista de território, a declaração, a meditação na coisa certa, na palavra de Deus. Porque se Deus falou para o Josué, ele não deixou escapar nada, fez tudo, e isso tudo fez a diferença na vida dele, faz a diferença hoje na minha vida e na sua. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no coração. Eu quero que você comece já orando, pedindo para o Senhor te ajudar a limpar a sua mente, se ela está poluída, suja. Talvez você está olhando demais para si. E eu digo um olhar comparativo. Perto do fulano, quem sou eu? Naquele lugar, o que eu represento? Diante de tal situação, que peso eu tenho? Pega, se você tem uma revelação aí específica para a tua vida, já começa trabalhando esse ponto intensivamente. Senhor, isso aqui eu sei que o Senhor está falando comigo, esse é o ponto. Não perde isso não, talvez daqui a pouco você sai, vai ali tomar um café, vai ali, conversa, amanhã é feriado, talvez não tenha problema em ficar até mais tarde aí, conversando, daqui a pouco você se dispersa e distrai. Não perde o foco certo. Se você ficou mal na hora da pregação, porque pensou, olha ali, naquele dia eu podia ter pegado isso aqui de empreita mesmo. Começado a enfrentar ali, naquele dia, naquela data. Mas eu deixei passar. Eu pensei, é Deus vai fazer, Deus vai fazer, mas... E o bom ânimo? E o seja forte? E o muito corajoso? E o toma uma referência boa?
e o conquista esse território antes de pisar nele. Isso não foi Deus, foi Josué. Quantos que vai tomar uma atitude e a palavra é carnal, mas não é carnal como se a pessoa fosse querendo pecar, mas é natural, eu quero dizer. Quantas atitudes naturais que foram para areia? Compra um negócio sem direção, dá um passo sem direção, assume um compromisso sem direção, vai para uma direção apenas natural, sem a direção de Deus, contrata alguém sem direção, dispensa alguém sem direção, pelo calor da emoção do momento, assume algo para a tua vida, que não é para você, que não vem de Deus, e vai ser peso do começo ao fim, peso sem recompensa. Não, mas eu precisava pegar, eu precisava assumir, precisava por quê? Pela pressão? Se teve uma coisa que o Josué viu, de perto e de longe, foi pressão. Deus falou assim, toma como referência, o homem que não cedeu às pressões, Moisés, o mais manso que já pisou na terra. Então essa é uma mensagem, para mim, para cada um aqui. Não fica atrás de quem você vê cedendo pressão fácil, não. Gente que um barulho mais forte, um grito mais alto, a pessoa já está ali, cedendo. Não deixa. Deixa disso. Não vou entrar nessa, espera aí. As batalhas que o Moisés lutou, ele não lutou porque ele pediu para entrar. Foram batalhas que ele pediu para sair. Mas uma vez que ele entrou porque Deus disse, vai lá. Eu vou dar a vitória. Ele entrou e venceu. E Moisés, de longe, nunca foi um guerreiro, um comandante. Mas era obediente. E era homem, suscetível, como ele mostrou ser, velho, cansado, nervos e músculos como os nossos. Mas um homem que não media esforços para cumprir o que tinha que fazer. Meu braço não está aguentando. Vem aqui, Arão. Sustenta. Meu braço não está aguentando. Vem aqui, Ur. Segura o meu braço. Não estou aguentando as minhas pernas. Cadê a pedra para eu me sustentar nela? Isso é referência. Você tem que seguir gente que não desiste. Gente que não está dizendo aí na primeira dificuldade, não, isso não é para você, difícil, complicado. Mas o Moisés não entrou, eu repito, não entrou em batalha que não era para ele. Andou mais, porque era a direção de Deus. Passou mais tempo, em volta da mesma montanha. Ele teria preferido a terra e não o mar. Deus mandou ir pelo mar. Quando Deus disse, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Você não via ele questionando, não, Senhor, mas como? Tá bom, para marchar eu estou indo. E aí você vê a fé. Deus mandou, estou obedecendo. Quantos que quando chegam no mar e lá de cima olham e vê os egípcios comandados, liderados, olha que presença, o faraó veio junto. O homem está com sangue nos olhos aqui para pegar de volta, eu tenho o mar na minha frente, por que você está clamando a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Ele seguiu e o mar abriu. Quantas situações aqui que alguns, imagino, creio eu, devem estar vivendo, mas como? Siga. Como? Siga. Vou seguir como? Só vai para frente. Seguir é ir para frente. E se você seguir é porque você creu. E se crer, você vai ver o mar abrindo. De um lado vai ter parede, do outro lado vai ter parede, e no meio vai ter terra sólida.
seca para passar o homem, a mulher, o idoso, a criança, os animais. Como aconteceu. Deus não faz as coisas até um ponto. É que aí que está. Deus falou para Josué o contrário do que muitos querem. As pessoas querem ver as coisas prontas para elas seguirem. Deus mandou Josué aprontar as coisas. Declara, fala, pisa espiritualmente primeiro. Esteja certo de estar na obediência. Não se preocupa com terra, inimigo, tamanho, número, fortaleza, muralha. Se preocupa comigo. Não fala bobagem. Fala a minha palavra. Medita nela. O que você tem que pensar? Na minha palavra. Porque se você esquecer dela, você vai ter problemas. Com quem você não pode ter? Comigo. Porque você vai se desviar. Não se desvia nem para um lado nem para o outro. Você ocupa espiritualmente. E então ocupa fisicamente. Limpa a sua mente agora. Senhor, isso aqui eu não aceito mais. Se comprometa com Deus. O que é que você não vai falar mais? O que é que você não vai mais ceder a essa inclinação? Inclinação como a desistência. Dificultou, estou parando, estou abrindo mão, estou soltando, estou blasfemando, estou questionando a Deus. Por que o Senhor deixou eu vir aqui? Por que o Senhor deixou eu chegar até aqui? Olha o tamanho, olha o gigante, olha a muralha, olha a fortaleza. Fala o que vai agregar. Não o que vai aumentar o tamanho do teu problema. Conquista. Primeiro dentro. Conquista com o material que você já tem de Deus. Com a palavra. Com as declarações. Com as orações. Conquista. Num território que você já está. Você está na igreja, você está ouvindo palavras agora, acabou de chegar aos teus ouvidos, estão ainda frescas, a tua memória as processa ainda, então repita elas. Tem coisas que até estar na gente, a gente repete, até que se torna nós mesmos. Quantos que nem na igreja fazem isso? Você está aqui há minutos de ter ouvido algumas coisas que para você te despertou. Você não faz isso aqui agora, você acha que daqui a pouco você vai fazer? Você vai criar essa força toda? Não vai. Ah não, mas eu tenho vergonha. Você tem vergonha do quê? De vencer? Não pode ter vergonha daquilo que está certo. Tem que ter ânimo para isso. Não está aí desanimado, prostrado. Não é prostrado de joelho, mas talvez já está se entregando de novo. Ah não, não é isso sim. Não foi à toa, e não é à toa que o livro de Josué é chamado de livro de conquistas. Porque como nós lemos lá no capítulo 11, tudo que o Senhor ordenou a Moisés, Moisés ordenou a Josué, que não deixou de fazer nada de tudo que recebeu. Então, se é na declaração, Senhor, se é na meditação, se é na conquista antes de chegar no lugar, eu vou fazer. Se o Senhor quiser me entregar por aquilo, eu vou por aquilo. Se o Senhor quiser me entregar pelo outro meio, eu vou naquele meio também. Se o Senhor quiser me entregar por todos, eu não estou deixando de fazer nenhum. E olha como Deus é bom. Ele não disse para o Josué, seja perfeito. Ele disse, faça isso que dá para qualquer pessoa que queira fazer. Tem criança que se a gente pegar essa palavra na escolinha e dizer assim, ó, você vai fazer isso, você vai repetir isso, você vai dizer assim daqui para frente, você vai agora se posicionar lá naquele lugar desse jeito. Tem criança que vai fazer, porque não vai colocar obstáculo na mente. Não vai pensar que alguma dessas coisas são indispensáveis. Vai fazer. Por isso que Jesus disse, pelo Espírito Santo, pela boca de Paulo, se a gente não se tornar como uma criança, a gente não vai entrar no reino dos céus. E alguns não vão entrar numa vida de vitória. Porque estão cheios de si mesmos, cheios de conhecimento,
cheio de razão. Só que a razão não os leva a um bom lugar. Tira a razão da sua vida. Coloca o Espírito. Se submeta a direções simples como essas. Não tem nada complicado. Nada novo, repito. Não tem nada novo. Não tenho nem a presunção de dizer, isso aqui você aprendeu hoje. Não. Quem está aqui um pouquinho mais de tempo, já ouviu. Mas talvez não tinha ouvido tudo junto num combo e com essa direção. Não deixe de fazer nenhuma dessas coisas que você já sabe fazer. Faça todas. Faça cada uma delas. Teve um toque? Faça. Teve uma direção? Faça. Teve uma revelação específica que você não ouviu aqui, mas você ouviu aí dentro. Faça. Coloca a mão, unja, impõe as mãos, declara. Se declare. Igual o fraco se declarar forte, que ele ainda não sente, mas ele declara por crer na palavra. Tem coisa que você tem que se declarar hoje já. Não é quando você chegar lá, não é quando você tiver. Mas é declarar agora. É declarar porque creu. Essa é a minha vida. É neste lugar que eu estou. Essa é a condição que Deus me coloca. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço agora que aquilo que eu não falei, fale o Senhor. Fala, meu Deus, porque eu acredito que o Senhor é aquele que fala, que revela, que o Senhor, para uns, meu Deus, o Senhor expõe coisas que vão muito além daquilo que foi dito, pregado, trazido aqui. Para outros, meu Deus, o Senhor firma aquilo que foi falado mais uma vez. E eu peço, meu Deus, tira o teu povo dessa zona de conforto que alguns estão, tira dessa incredulidade que tem se revelado na passividade, no comodismo, que tem se revelado numa maneira, meu Deus, passiva de esperar, porque esperar, meu Deus, não é ser passivo, não é ficar parado absolutamente esperando literalmente que só o Senhor faça. Quantas direções o Senhor tem nos dado, tem mostrado, tem falado. Quantas direções o Senhor está dando agora, mostrando. Quantas palavras que o Senhor tem nos dado, dizendo. Não é nessa força, não é nesse poder que muitos de nós passou uma vida buscando em conhecimento, buscando com dinheiro, buscando em capacitação, buscando com lugares, com circunstâncias ideais, perfeitas. Não! É a bênção do Senhor se manifestando através das nossas atitudes de fé, das pequenas, minúsculas, das médias e daquelas que são grandes. A tua palavra nos ensina aqui que o Josué fez todas elas. Ele não deixou de fazer uma ou outra. Isso mostrou ao Senhor que ele creu. Ele não creu nele. Ele creu no Senhor. Ele creu no que o Senhor falou. Ele creu, é Deus que vai me abençoar. Então tudo que Deus falou, eu não dispenso nada, eu não desprezo nada. Nada é pequeno para ser insignificante, para ser deixado para trás, para não ser tratado, para não ser trabalhado, para não ser aplicado. Eu peço, Senhor, coloca primeiro esse temor, aqueles que ainda tratavam coisas espirituais, sagradas, primícias, como situações menores, inferiores. Coloca esse temor agora e desperta essa pessoa, para que ela não veja nada espiritual como insignificante, mas que ela dê o devido valor, que ela olhe, meu Deus, com esse olhar, o olhar certo, o olhar da fé, porque o olhar da fé rega, meu Deus, cada uma das palavras que o Senhor lança para nós, que são sementes, e são essas as sementes que, regadas pela nossa atitude, pela nossa obediência, se tornarão em frutos. E eu oro, meu Deus, para que cada um aqui, assim como Josué, colha desses frutos, viva essas vitórias. Eu peço, Senhor, honra o teu povo com vitória. Honra essa pessoa que está se determinando agora,
que está assumindo com o Senhor o compromisso de fazer exatamente como o Senhor determina. Honra ela, meu Deus. Exalta ela, meu Pai. Muitos vão olhar e não vão entender como é que essa pessoa chegou tão longe, como que ela chegou nesse lugar, como que ela atingiu esse resultado. Ela vai saber. O Senhor vai saber, é isso que importa. E ela lá dentro vai dizer, foi Deus. Abençoa cada um, Senhor. Levanta o teu povo. Tira aqueles, meu Deus, que estavam na zona de conforto dessa condição, da preguiça, do comodismo, do conformismo, e desperta, meu Deus, para que as atitudes espirituais, as atitudes, os passos, a obediência seja praticada, e assim como Josué, tenhamos vitórias, meu Deus, que nós nem imaginamos, tão grandiosas, tão, meu Pai, volumosas como ele teve. O Senhor tem promessa para nós, promessas para esse tempo, promessas para essa primavera, promessas para esse semestre, e eu tomo posse de cada uma delas em forma de poder, de unção, em forma, meu Deus, de direção do Senhor, em forma, meu Pai, de uma unção que nos leva a romper, a ir além, a fazer como Josué fez, a não considerar o que está diante de nós, mas considerar aquele que está acima de nós, aquele que nos dá direções espirituais para conquistas primeiramente espirituais e conquistas físicas, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, Senhor. Eu concordo, meu Pai, com cada oração do tamanho do Senhor, cada oração de conquista, de vitória, de superação, cada oração aqui de situações sendo revertidas, porque essa pessoa creu, eu creio, é para mim, meu Deus, eu creio para a minha vida, eu creio para essas mãos conduzirem isso, eu creio para passar pela minha mente, o meu coração, e eu dar ao Senhor essa resposta. Eu concordo com cada superação, com cada, meu Deus, revelação que o Senhor deu, eu concordo aqui com cada vitória, cada cananeu, cada heveu, cada hitita sendo derrubado, caído por terra pela mão do Senhor, pela obediência à tua palavra. Ajuda o teu povo, Senhor, porque como o Senhor nos disse, sem o Senhor nós nada podemos fazer. Não foi Josué, não foi o exército de Israel, mas foi o Senhor, pela obediência que ele e o povo que ele liderou tiveram no Senhor e na tua palavra. E assim nós também vamos avante, vamos além, meu Deus, e no nome do Senhor conquistaremos cada vitória que o Senhor tem para nós neste tempo e em cada tempo que o Senhor tem nos prometido, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.